Olá, está no ar o Rio em Pauta, o programa que vai aprofundar a discussão dos principais assuntos da cidade. No programa de hoje, a nossa pauta é mais uma vez sobre a falta de segurança no estado. Em janeiro, foram registrados 688 tiroteios, uma média de 22 por dia. Os dados foram divulgados pelo aplicativo Fogo Cruzado. Só no mês de janeiro, 146 pessoas morreram e 158 ficaram feridas. A cidade já se acostumou com cenas de terror, vias expressas fechadas pelo tráfico e sons de tiroteios que parecem intermináveis. No meio do caos, a população que precisa manter sua rotina de trabalho e estudo. Até os agentes públicos viraram números nesse cenário. Mais de 10 policiais foram mortos em operações e confrontos contra bandidos. Os tiroteios podem acontecer em qualquer lugar da cidade. E aí fica a pergunta, como se defender? Para responder essas e outras questões, eu converso com o Coronel Biratã, que é coordenador de segurança humana do Viva Rio e já foi comandante da Polícia Militar. Muito obrigado pela sua presença, Coronel. A gente vive numa cidade que vive um momento de limite, né? Já até passou essa questão do limite, um perigo constante. Como que a gente consegue sobreviver a várias vias expressas e ruas importantes da nossa cidade fechadas por causa de confrontos? Bom, o primeiro ponto está na questão da informação. Isso é fundamental, que com a informação a gente consegue, pelo menos, traçar uma rota menos insegura, uma rota mais segura. Por exemplo, em dias de grande chuva, as pessoas evitam a Praça da Bandeira, porque sabe que na Praça da Bandeira, historicamente, ali em Maracanã, você tem uma questão de alagamentos, etc. Então, se tem que passar, o que as pessoas fazem? Elas procuram ver no noticiário adequado, seguro, se ali está tendo algum alagamento. A mesma coisa. A gente, quando sai no período do verão de casa, saber se vai estar chovendo ou onde vai estar chovendo, é saber em que espaços podem estar ocorrendo algum confronto. Porque os confrontos, embora eles não tenham hora marcada, né? Por incrível que pareça, as pessoas têm mais medo da área da rua à noite. A escuridão gera uma certa sensação de insegurança. Mas a gente pode perceber que nas vias expressas, a partir das 10 horas da noite, você não tem confronto. Normalmente não tem confronto. Se tiver, é uma anomalia. E se acontecer, vai sair em todos os noticiários. Vão interromper a programação para avisar. Então, a questão da informação é fundamental para a gente saber se o trânsito está bom, se vai chover e se tem confronto. Infelizmente, a gente tem que também estar se precavendo com esse tipo de expectativa. Mas em caso de tiroteio, eu estou numa via expressa, como a linha amarela. Em caso de tiroteio, o que eu devo fazer? Eu saio do carro, eu me protejo dentro do carro, existe algum local mais adequado para a gente fugir de uma possível bala perdida? Bom, quando acontece confronto, quer seja entre criminosos, entre policiais e criminosos, uma das providências que a polícia está tomando já há um bom tempo é de interromper o fluxo. No que ela interrompe um fluxo, você cria uma zona de congestionamento. E aí você não tem como progredir e não mais como regredir, como recuar. Nesse caso, somente nesse caso, é que se poderá sair do carro. Tá? E aí, eu sei que as pessoas não são profissionais de segurança pública, de enfrentamento, que possa saber ter a tranquilidade que a gente vai falar assim, tem que ficar tranquilo, tem que buscar a tranquilidade. Sim, o treinado tem essa chance, mas as pessoas elas vão tender a querer entrar em pânico. Então, o que é importante saber, como se proteger nessas situações. Sair do carro somente em situações onde você tenha, o trânsito esteja estático. Em qualquer coisa você pode até encostar, mas para sair tem que estar estático. Senão você pode ser atropelado numa via dessa. Esse é um outro perigo. Outro ponto é o seguinte, os nossos veículos, os veículos não são preparados para confronto. Né? O seu carro não é preparado para isso. São as áreas mais vulneráveis. Então, toda a área da lataria é extremamente vulnerável. O vidro é extremamente vulnerável. As áreas menos vulneráveis, que tem proteção, são o motor, porque o bloco do motor pode oferecer um anteparo, né? E as rodas, de lado das rodas. Então, são os pontos menos vulneráveis. Então, se você tiver que sair do carro porque está o tiroteio, primeiro, identificar de que lado está vendo o tiro. Se ele está vindo da sua direita ou da sua esquerda. Né? Não vai ao lado contrário para proteção. Para ter entre o possível ponto originador do disparo e o seu corpo, um anteparo, que pode ser a via, né? A mureta da via, né? Que você pode, numa posição sentada, dependendo do tamanho, sentado ou deitado, mas utilizar a mureta como anteparo,
ou, não havendo mureta, pode ser um ponto de alguma via que não tenha, buscar os anteparos do veículo. Se você parou e o veículo está para frente, você tem um motor e roda. Coronel, eu preferi ficar dentro do carro, porque eu vou me sentir psicologicamente mais seguro. Eu devo ficar nessa região perto do motor? É isso, evitar de ficar agachado atrás, no banco de trás? Ou seja, eu posso ficar ali encolhido perto da marcha? Em primeiro lugar, se você ficou dentro do veículo, que seja carro, caminhão, ônibus, o primeiro ponto é você reduzir a possibilidade de ser alvo. O que é isso reduzir? Já que a gente não pode diminuir o tamanho, a gente reduz agachado, deitado, conforme a possibilidade. Isso já ajuda, porque você reduz a possibilidade do tiro, do disparo lhe atingir, não impossibilita. E se puder reduzir, estar por trás de algo que sirva de anteparo, não esqueça, é importante saber de onde vem o disparo. Quer dizer, no mínimo a direção, se ele vem da direita, vem da esquerda, vem frontal, para que haja sempre um anteparo, que nós chamamos isso tecnicamente de abrigo. Uma coisa coberta é não ser visto. Como as pessoas que estão atirando não estão necessariamente atirando para atingir o usuário da via, ela não há preocupação em se esconder e sim se abrigar, ter um anteparo entre o disparo e o seu corpo. Em casos recentes, a gente pôde observar nas imagens os pais com crianças, com seus filhos. Eles preferiram sair do carro, ou seja, nessa hora é melhor ficar dentro e proteger a criança, tirar ela do banquinho e ir para a parte da frente do banco. Bom, em caso de crianças pequenas, que você tem que conduzi-las exatamente no colo, né, principalmente, o ideal, ela já tem o alvo mais diminuído, então é procurar sempre ter um anteparo entre essa criança. Ela deitada atrás do motor, ela ficará mais bem protegida do que em pé dentro do veículo. Se ela estiver lá fora, o tiro vem da direita, eu estou atrás da roda, ela ficará mais bem protegida nesse ponto. Se eu estou dentro do ônibus, o que eu faço? Eu saio do veículo, eu permaneço ali dentro? A dificuldade de sair do ônibus é a quantidade de passageiro e o pânico na hora de passar pela roleta ou passar pela porta, digamos assim. Então, o primeiro momento é abaixar, diminuir. Se puder deitar, melhor. Essa posição também é muito indicada naquela questão da proteção da mureta, né? Exatamente. Evitar ter um corpo de fácil alvo, né? Exatamente. Porque quando a gente fala da questão de identificar de onde vem o tiro, que é muito difícil, para o profissional é difícil, para o não profissional muito mais, é porque se o disparo vem de cima, toda essa questão do agachar já tem um outro cenário. Se ele vem numa posição que você percebe que ele alguém está em pé, simplesmente atirando, não está num ponto mais elevado, então os anteparos não precisam ser tão altos para que você possa, dentro do ônibus, você agachado, dificilmente vai ser atingido. Agora, coronel, um erro comum indicado pelos especialistas é a questão de dar marcha ré e voltar contra o fluxo. Isso causa mais pânico? Bom, o voltar e dar marcha ré, toda pessoa que volta, ele é instintivo, então já demonstra que não é raciocínio, e sim a atuação do sistema de simpático, preservação. Então, é exatamente isso. A menos que ele pode causar um outro acidente de quem está tentando, e se ele não sabe de onde está vindo o disparo, ele pode também provocar que os disparos venham aí sim, direcionados para ela. No que ele entra na posição estática, a tendência é quem está disparando não buscar atingir os motoristas, ou as pessoas que estão no veículo, porque elas estão estáticas, não lhe estão oferecendo qualquer tipo de perigo. Então, não vê assim, não tem que reagir contra essas pessoas. Então, evitar esse tipo de atuação. Parou. E atender, aí sim. O que nós temos visto nesses pontos, que eu falei que a polícia fecha, e é muito comum um policial vir seguindo e dizendo para as pessoas... orientações, atender essa orientação. A orientação ao policial, atender a orientação do policial é fundamental, porque ele sabe de onde está vindo o disparo, né? Ele pode não saber quando vai parar, mas ele sabe o que é melhor, vamos voltar. Se ele falar, volta, dá ré, faça o que ele mandou. Faça o que ele mandou, porque ele tem a noção de onde está vindo o disparo e que tipo de repressão a polícia está fazendo, ou até mesmo nada fazendo para que o disparo não venha naquela direção. Coronel, último conselho. Entrou numa situação de perigo, como deve se proceder? Entrou numa situação de perigo, é primeiro observar o seu entorno. O que está acontecendo? É difícil, mas isso é importante. Nós estamos fazendo assim, aconselhamento. Olhou, é disparo? De onde está vindo? Da sua direita ou da esquerda? Independentemente. Daí, reduzir o alvo e buscar o anteparo entre esse ponto e o outro. Olhar também o comportamento das pessoas que estão na via. Se elas estão ali na via e todos estão tomando um comportamento, a tendência é a gente partir para aquele comportamento. Vamos deitar, vamos buscar, porque alguém já identificou de onde veio o disparo. Se a gente ainda está um pouco perdido.
né? Não, a outra coisa também é o seguinte, não buscar correr sem saber para onde está indo. Senão você poderá ser um alvo fácil e até assustar outras pessoas que estão, os algozes que poderão querer atingir quem está correndo. Coronel, muito obrigado pela sua experiência, pelos conselhos. Obrigado pela essa entrevista. Obrigado pelo carinho. Ficamos por aqui. Até o próximo Rio em Pauta.